segredo, porque eu só tô montado daqui pra cima. Gente, meu cabelo tá torto porque foi eu que cortei mesmo, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso novo vídeo. Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá começando agora o terceiro vídeo dessa série, onde eu conto mais dessa minha experiência vivendo aqui em Portugal há 5 anos. Já tem 2 vídeos postados aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá e assistir. E eu falo sobre as minhas experiências de trabalho no primeiro vídeo. E tem outro vídeo também falando das minhas experiências de moradia aqui em Portugal. Os vídeos estão bem legais, estão bem bacanas e eu acho que vocês vão gostar. Então eu vou deixar o link lá nos cards e vocês podem ir lá e assistir. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência em relação a todos os documentos que eu tive que tirar aqui em Portugal. Para conseguir morar legalmente aqui, né? Eu queria começar esse vídeo falando que não, eu não tenho um documento europeu por família. Não, eu não tenho isso. Eu até tenho uma família que vieram da Alemanha, inclusive a minha avó fala que o avô dela falava em alemão, mas eu nunca dei entrada em nenhum documento para conseguir passaporte alemão, nem sei como faz para conseguir. E também tenho descendentes italianos, mas eu ainda não consegui reunir nenhum documento para conseguir tirar a cidadania italiana. Mas a minha família é bem desinteressada nesse assunto, então eu deixei pra lá. Tem um vídeo aqui no canal que conta por que eu vim morar aqui em Portugal. O vídeo vai estar nos cards desse vídeo. O meu primeiro pensamento quando eu mudei para Portugal era ter uma melhor qualidade de vida, era poder sair do Brasil para poder viver uma nova experiência. E aí eu descobri que a gente tinha direito de morar aqui e eu falei, então vamos embarcar nessa jornada. Eu quando vim para cá, como já contei em vários outros vídeos, eu vim como turista, porque realmente não sabia se as coisas iam dar certo, então eu vim mesmo para fazer turismo. Daí as coisas começaram a acontecer, deu muito certo. Então, como eu tava contratado do salão, as coisas ficaram bem mais fáceis, né? Todo brasileiro tem direito a passar 90 dias aqui, diretos corridos, sem a necessidade de visto. Basta você ter uma passagem de ida e volta, um lugar para ficar durante todo o período da sua viagem, um seguro saúde, que é muito importante, caso aconteça algum problema de saúde com você aqui, você vai estar assegurado. E basicamente é isso. Quando você já tá aqui dentro, se te interessar morar aqui, porque nós brasileiros temos muitas oportunidades de morar aqui. Legalmente falando, a gente pode morar aqui, basta a gente fazer alguns trâmites legais para mudar o nosso status do visto, né? Quando a gente chega no aeroporto, a gente ganha o visto de turista carimbado no nosso passaporte, né? Aí a gente pode permanecer no país por 90 dias. Caso você queira mudar o seu status, daí você tem que ir fazer uma marcação no CEF, que é o órgão que cuida das fronteiras aqui de Portugal. Esse órgão, eu acho que ele vai mudar agora em 2023, não tenho muita certeza. Ele vai deixar de existir e outro órgão vai assumir o lugar deles. Enfim, não sei muito direito como tá isso. Daí você tem que fazer uma marcação. Gente, que é super difícil você conseguir uma marcação no CEF para mudar o seu status de visto. Ou para você virar um estudante, ou para você virar residente, ou para você trabalhar. Você também pode pedir um prolongamento do seu status aqui de turista por mais 90 dias. Então, ao total, você pode ficar aqui 180 dias, que dá 6 meses. Daí, quando eu cheguei aqui, para eu poder trabalhar, eu tinha que fazer alguns documentos legais, né? Para uma pessoa morar aqui legalmente, contribuir com os órgãos reguladores, né? Contribuir com o país, você tem que ter alguns documentos que se assimilam ou que são comparados ao do Brasil. Por exemplo, o NIF. O NIF é o número de identificação fiscal que todo cidadão que toda pessoa que mora aqui, que trabalha aqui, precisa ter. E aí, esse número de identificação fiscal é o número do contribuinte, que é quando você vai assinar um contrato, você vai colocar lá o seu número de contribuinte para que seja deduzido os impostos devidos. Quando eu cheguei aqui em 2018, esse número do contribuinte era preciso ser feito presencialmente. Como que é o nome? Na Agência das Finanças. E alguém que é português, europeu, passaporte europeu, tinha que assinar para poder ser o seu responsável legal. Quem assinou para mim foi o dono do salão, ele era um senhor inglês. A gente foi lá na agência das finanças, que ficava ali próximo do salão mesmo, para poder fazer o NIF. Tem uma história que eu sempre conto para vocês verem como aqui as coisas são burocráticas e os portugueses, eles tentam dificultar a nossa vida ao máximo. Eu e meu chefe, a gente marcou de se encontrar lá na agência das finanças. A gente chegou lá no período da manhã, não foi logo no primeiro horário, mas foi no período da manhã, onde seria mais calmo, mais tranquilo. E de fato, no período da manhã, no dia que a gente foi, tava bem tranquilo, tava super tranquilo, não tinha quase ninguém lá. Uma sorte nossa, né? Porque geralmente esses órgãos públicos estão sempre cheios.
Peguei uma senha, aguardei minha vez. Quando eu cheguei lá no balcão, eu falei que eu queria abrir o meu... que eu queria abrir o meu NIF, né? Ela perguntou se eu tinha todos os documentos. E eu falei que sim. Daí ela virou pra mim, uma senhorinha... Nossa, peguei ranço dela. Ela virou pra mim e falou assim: o sistema caiu, não vou conseguir abrir o seu NIF. Você vai ter que voltar outro dia. Enfim, isso acontece porque é órgão público, né? Aí peguei meus documentos, coloquei na minha pastinha e fui embora. Aí eu conversei com o meu chefe e falei: como o salão é muito próximo daqui, a gente volta mais tarde antes de fechar o turno deles. Porque aí eu acho que provavelmente o sistema já voltou. Beleza, combinamos assim. Daí voltamos pro salão, aí eu fui almoçar, ele foi fazer as coisas dele. Aí era mais ou menos umas 3 horas da tarde quando a gente resolveu voltar lá, porque se eu não me engano, a agência das finanças fecha às 4, 4h30, fecham cedo. Daí, quando a gente chegou lá, peguei uma senha novamente, né, e aguardei minha vez para ser chamado. Já tava um pouquinho mais cheio. Daí, por sorte, eu caí com uma outra pessoa. E a que tinha me atendido não tava ali naquele momento. Eu esperei a minha vez, eu não cheguei lá no balcão de fato, porque eles não gostam que você interrompa quando eles estão em atendimento. Quando chegou a minha vez, a primeira pergunta que eu fiz foi: então, eu queria abrir meu NIF, mas o sistema já voltou? Porque eu vim aqui de manhã e o sistema estava fora do ar. Daí a senhora virou pra mim e falou assim: ora, tô aqui o dia todo e o sistema estava a trabalhar o tempo todo, não caiu. Eu falei: não caiu? Que estranho, né? A sua colega tinha me dito que tinha caído. Ela falou assim: não sei o que aconteceu. O que aconteceu foi que a primeira senhora que me atendeu não estava nem um pouco a fim de abrir o meu documento. Ela realmente mentiu pra mim sobre o sistema ter caído. Então isso é uma das coisas que a gente passa aqui em Portugal. Daí o número de contribuinte, o NIF, ele já sai ali na hora no papel, só tem que decorar ele porque você vai usar em muitas situações. Por exemplo, quando você vai no supermercado, aí no Brasil geralmente eles perguntam se a gente quer CPF na nota, né? Aqui eles perguntam se a gente quer o número do contribuinte. Mas aí, gente, nos dias atuais, em 2023, o NIF já está sendo tirado online. Outro documento muito importante para você poder assinar um contrato aqui em Portugal é o número do NIS, que é o número de Identificação de Segurança Social. Ele é semelhante ao PIS do INSS no Brasil. Ele é quem cuida do trabalhador aqui. Todo mês é descontado um pouquinho do seu salário e caso você fique desempregado, você tem direito ao seguro-desemprego aqui e essas coisas. E dentro da segurança social tem um setor, caso você não tenha uma formação, eles te mandam para cursos, eles te oferecem vagas de trabalho, entrevistas, de acordo com o seu currículo. Então é bem legal essa parte da segurança social daqui de Portugal, porque você fica desempregado, e eles já te ajudam a conseguir um novo emprego. Claro que é para você não ficar recebendo o seguro-desemprego, que é isso que eles querem, arrecadar dinheiro, né? O NIS foi um pouco mais complicado de eu conseguir, porque assim, para eu poder assinar o contrato de trabalho, eu tinha que ter o número da segurança social. Mas, para eu ter o número da segurança social, eu precisava de um contrato de trabalho. É uma confusão isso, porque fica aquela coisa, joga para um, joga para o outro, joga para o outro, joga para um. Então, o que eu fiz para ter o número da segurança social? Eu abri atividades de recibos verdes, que é como se fosse abrir uma microempresa no Brasil, como autônomo, eu consegui fazer o pedido para tirar o número da segurança social. Demorou mais ou menos 2 semanas para chegar o meu número da segurança social. Foi bem rápido. Daí depois que chegou o número da minha segurança social, fui lá e fechei as atividades de recibos verdes, porque eu ia assinar o contrato, daí não tinha necessidade de eu ter uma empresa aberta, né? Daí, com o número da Segurança Social e o NIF, você já consegue assinar o contrato de trabalho. E então, no meu caso, demorou mais ou menos 3, 4 semanas desde que eu decidi ficar aqui em Portugal para eu conseguir assinar o meu contrato. E nisso, eu ainda tinha mais ou menos 1 mês e meio de visto de turista aqui. E com todos esses documentos, eu entrei no site do CEF e fiz a minha manifestação de interesse para poder trocar o meu visto de turista para um visto de residente. E esse visto de residente me daria o direito de morar legalmente aqui em Portugal, daí eu poderia trabalhar também. Quando você faz a sua manifestação de interesse para mudar o seu tipo de visto aqui em Portugal, isso não é ilegal, isso é legal. Daí o seu status perante o governo português muda, porque você estava com status de turista, daí agora o seu status está em trânsito. Você não é turista, você não está ilegal no país, porque você entrou pela porta da frente, você só está em trânsito para mudar de visto. Essa parte da manifestação de interesse pode demorar um pouco. Antes de eu chegar aqui,
houve uma greve no CEF e eles ficaram encerrados sem abrir novas marcações para você levar os seus documentos lá por mais de 2 anos. Então isso me deu uma assustada, mas eu tinha certeza que tudo ia acontecer no seu tempo como deveria de ser. Então eu fiz esse processo e aí eu tinha que ficar aguardando até que a minha manifestação de interesse fosse aceita pelo CEF, pelo Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, para eles poderem revisar todos os documentos que eu tinha anexado lá e poder fazer a minha marcação para ir levar os documentos originais lá na agência do CEF pessoalmente. No meu caso, gente, eu tive muita sorte. Foi um processo muito rápido, demorou mais ou menos 3 meses para minha manifestação ser aceita. E aí abriu o calendário para eu poder fazer a minha marcação para ir no CEF, para ir levar os meus documentos lá no CEF para eles olharem e ver se estava tudo certo. Daí, quando abriu o mapa para mim, eu vi que só tinha data para o ano seguinte, em 2019. No mínimo, uns 6 meses de espera até a primeira data que tinha. Só tinha data para ir na agência do CEF, na cidade do Porto. Mas eu peguei a primeira data que tinha porque não tinha muito o que fazer, né? Era a mais próxima que tinha, então eu falei, melhor pegar essa do que ficar esperando aparecer uma outra e só tardar mais ainda o meu processo. Naquele momento que a minha manifestação de interesse foi aceita, eu já tinha o meu status de turista já tinha sido liquidado, eu já não era mais turista, daí eu estava para um processo de residência legal aqui no país, entendeu? Eu vejo nos grupos de brasileiros aqui em Portugal que muita gente, enquanto está no processo de troca de visto, eles ficam perguntando se eles podem sair do país, pode ir para o Brasil e voltar, você pode viajar aqui dentro da Europa e voltar. Pelo que eu sei, não pode. Pelo que eu sei, você tem que aguardar dentro do país, você tem que aguardar dentro de território nacional, até que o seu status mude. Isso é o que aparece em todos os sites de Portugal quando se trata sobre visto. Não pode sair daqui, até que você tenha documentos legais para sair e para voltar. Então, no meu caso, eu fiz isso. Enquanto eu não recebi o meu cartão de residência, eu não saí do país. Imagina se eu vou viajar para a França, por exemplo, e aí chega lá na França, o policial me pede meu documento, eu tenho o documento do Brasil. Eu falo que eu moro em Portugal, mas eu não tenho documento em Portugal. Então, acaba eu não podia estar lá. Eu era para estar em território português. Se eu estou em troca de visto, eu tenho que estar aonde eu estou em troca de visto. Eu não posso estar turistando em outro país. Então, eu recomendo também para vocês a não saírem do país. Eu sei que tem muita gente que sai e que volta e fica tudo bem, mas e se não ficar? Então a minha dica é, não saia do país. Se você está em troca de visto, fique dentro do país, não saia, faça tudo certinho para que o seu processo, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça durante o seu processo. Assim como eu não tive no meu, porque eu mantive meus pezinhos firmes no chão sabendo que ia ter a hora para tudo. Daí eu fiz a minha marcação para, se eu não me engano, fevereiro de 2019. Um ano depois de que eu estava aqui, eu fui lá no CEF do Porto entregar os meus documentos originais para o CEF, avaliar e ver se estava tudo certo. Aí vocês me perguntam, qual documento você levou? Eu levei tudo que eu tinha. Eu levei todos os documentos dos contratos que eu já tive aqui em Portugal, do salão, do restaurante. Nessa época eu estava trabalhando no hotel já. Eu levei todos os meus olerites, todos os meus recibos de vencimentos que eu tive até naquela presente data. Levei todos originais. Eu levei declaração da empresa, do hotel que eu estava trabalhando. Eu levei o meu NIF, eu levei o meu NIS, eu levei os papéis que eu abri a atividade, eu levei os papéis que eu fechei a atividade, eu levei tudo. Ah, eu levei também alguns documentos que tem no site das finanças, que prova que você não deve nada para as finanças. No site da Segurança Social tem uma parte que você pode tirar extrato de todos os valores que você contribuiu para a Segurança Social. Daí eu tirei esse documento também e coloquei na minha pasta. Eu basicamente levei minha pasta inteira, porque qualquer coisa que ela me pedisse, eu ia ter. Uma coisa muito importante também, que eu levei e não posso deixar de falar pra vocês, é a minha prova de que eu entrei legalmente aqui em Portugal. Foi a minha passagem aérea do Brasil pra cá, provando que eu entrei pela porta da frente. E assim, aí você me pergunta, mas e o carimbo no passaporte? Gente, o carimbo no passaporte é ridículo, quase não dá pra ver. Porque acho que eles já fazem mesmo de propósito isso. Eles colocam um carimbo bem apagadinho, você mal vê ali que foi carimbado. Então eu trouxe a passagem que era para provar o dia que eu cheguei, o dia que eu entrei, tudo bonitinho por onde eu cheguei. Daí na hora lá da entrevista para entregar os documentos, foi super tranquilo, a senhora era super simpática, muito boazinha, muito querida, muito fofa mesmo, gente. Foi super rápido. Eu fiquei lá o dia inteiro porque era muita gente e acabou que eu fiquei lá o dia inteiro esperando. Apesar de eu ter o meu horário
ser 10 horas da manhã, eu saí de lá 4h30 da tarde, mais ou menos. Passei o dia inteiro lá. Daí ela só pediu para ver o contrato de trabalho atual, que era no caso do hotel, que eu tava trabalhando na época. E só. Daí ela já pediu pra eu fazer uma assinatura ali e tirar uma foto. Ela vai imprimir um documento com as suas informações e a sua foto. E aí é basicamente você aguardar o seu cartão chegar em casa. E a partir dali você já mudou seu status. Você já não é mais turista, você já não tá entrando. Você virou residente no país. Mas você tem que aguardar daí o seu cartão chegar em casa, né? No meu caso, o meu cartão demorou muito tempo. O meu cartão demorou 4 meses pra chegar. Demorou muito. Eu sei que tem gente que o cartão chega em 2, 3 semanas, mas o meu demorou 4 meses. Eu fui lá em fevereiro, o meu chegou em junho. Março, abril, maio, junho. 4 meses. Demorou bastante. Eu fiquei um pouco preocupado com essa questão, mas chegou. Fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz quando chegou o cartão. A partir daquele momento eu já podia sair do país, normal, viajar sem medo, passear e tal. Eu aluguei um apartamento lá e passei uns 3 dias no Porto, sendo que eu cheguei um dia antes da minha marcação e fiquei tranquilo porque eu consegui chegar no meu horário, descansado, tranquilo, e também tive um lugar para descansar depois do agendamento, porque como eu disse para vocês, eu passei lá o dia todo. Então foi assim o meu processo, mais ou menos, de conseguir a minha residência. Essa minha experiência de tirar um documento, de tirar o meu título de residência, aconteceu lá no ano de 2018, 2019. Eu não tenho experiência nos dias atuais, porque o meu processo foi feito lá em 2018. Pode ter mudado algumas coisas, pode sim ter mudado. Eu sei que por conta de todo o caos que a gente viveu em 2020, isso atrasou muito o CEF. Tem gente esperando há mais de 2 anos para que o processo de manifestação de interesse seja aceito, o que é uma loucura, né? Se você que está me assistindo ainda está no Brasil e está pensando em vir para Portugal e não quer passar por todo esse processo que eu passei e que muitas pessoas passam, tem um jeito mais fácil. Como eu já falei em outros vídeos e tá nos cards, eu decidi vir para Portugal em 2 meses e embarquei numa jornada meio doida. Mas tem outros métodos, né? Por exemplo, caso você tenha algum parente que é europeu, daí você pode tirar o passaporte europeu estando aí no Brasil, ou você pode ir para o país você é descendente e tirar o seu documento lá, daí as coisas vão ser muito mais fáceis para você. Tem a opção de você vir estudar aqui em Portugal. Tem vários cursos que você pode fazer de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Daí você tem programas até que você recebe um valor para vir aqui, daí você pode vir como estudante. E quando você é estudante aqui em Portugal, você pode pedir o cartão de residência e você não é só estudante, você é residente em Portugal também. Você também pode tirar um visto que está em vigor agora, entrou em vigor há pouco tempo, que é um visto para procurar emprego aqui em Portugal. É um visto novo, se eu não me engano entrou em vigor, se eu não me engano, em novembro do ano passado. Vocês entram no site do Consulado Português e está em vigor. Vocês podem emitir esse visto, ele tem duração de 120 dias e com a possibilidade de renovação por mais 60 dias para vocês procurarem trabalho aqui em Portugal. Olha que bacana. E as condições para tirar esse visto são ter um documento de viagem válido, no caso o passaporte, possuir um seguro viagem, dispor de meios de subsistência comprovados durante o período da estadia, possuir passagem aérea de regresso ao seu país para a data prevista para o fim do visto, se inscrever no Instituto de Emprego e Formação Profissional, IEFP, indicando as habilidades acadêmicas e experiências profissionais, não estar sujeito à medida de afastamento ou período de intenção de entrada no país. Não sei o que isso significa, mas enfim. Olha, isso é importante. Não estar indicado como cidadão não admitido no espaço Schengen ou no sistema de informação do CEF. É importante destacar que o visto para procurar emprego em Portugal é válido apenas para quem pretende ter um trabalho subordinado, não sendo aplicável aos trabalhadores autônomos nômades digitais. Então, se você é influencer digital, esse não é o seu visto. Você vai ter que procurar um outro visto. Você tem que comprovar meios de subsistência com valor de 11 mil reais, que dá em torno de 2.115 euros na cotação atual. Esse valor refere-se a 3 salários mínimos de Portugal, que em 2022 é de 705 euros. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para vocês lerem mais e também vou deixar
na descrição do vídeo o site da embaixada. Deixa o avião passar. O que eu queria falar pra vocês é, eu nunca fui ilegal aqui em Portugal. Eu entrei pela porta da frente, eu recebi meu carimbo, eu fiz todo o meu processo legalmente. Eu tive um pouco mais de dor de cabeça, porque na época não tinha esse visto pra procurar trabalho aqui. Ele foi criado o ano passado e na minha época foi um pouco mais difícil, um pouco mais burocrático. Levou um pouquinho mais de tempo, mas eu consegui o meu cartão de residência. Mas valeu cada momento. Eu aprendi muito, eu cresci muito. Eu valorizo cada coisinha que aconteceu comigo desde lá de 2018 até os dias atuais. O primeiro cartão que eu recebi, ele tinha validade de 1 ano. E aí eu renovei ele em julho de 2020. Aí eu recebi um cartão com validade de 3 anos, que vence agora junho de 2023. Quando der 5 anos que eu tenho o cartão de residência, que vai ser o ano que vem, 2024. 2024, porque o meu cartão chegou em 2019, então em 2024 eu vou ter direito a ter a cidadania portuguesa por tempo vivido aqui em Portugal. Eu vou com certeza dividir esse momento aqui com vocês, eu espero que vocês me acompanhem até lá. Espero que o meu canal esteja muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu contei sobre como eu tirei os meus documentos para viver legalmente aqui em Portugal. Foi uma experiência burocrática, não foi fácil, mas valeu cada momento, valeu cada experiência, cada não que eu recebi. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. E tô muito feliz. Não vou embora de Portugal tão cedo. Tô muito feliz no meu emprego, tô muito feliz na minha casa. E tô muito feliz com o meu documento também, que me abre várias portas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo!